Olá! Conforme eu prometi, vou falar aqui agora sobre a clarividência hipnagógica, ou seja, aquela que ocorre quando já estamos deitados para dormir, maybe quase caindo no sono, maybe é em inglês, né? Já misturei aqui os idiomas, quase caindo no sono e começamos a perceber, visualizar rostos, caras. Eu quero falar com vocês sobre isso. Por que acontece? A maioria das vezes não é positiva, então o que fazer a respeito e que tipo de condição pode levar a isso, tá bem? Em um momentinho já aprofundaremos. Primeira coisa que nós temos que entender sobre esse tipo de clarividência é que ela é, na realidade, resultado de uma sensibilidade bioenergética, do campo energético da pessoa. Quanto mais a pessoa seja parapsíquica e seja capaz de fazer a leitura das suas energias, mais isso vai ocorrer. Então, é uma clarividência, mas é uma clarividência que acontece como resultado dessa outra condição. Então, que situação se passa neste momento em que a pessoa está ali, relaxada, pronta para dormir, mas começa a perceber uma presença? Às vezes ela vai sentir, como eu mencionei num vídeo anterior, aqueles de vocês que não assistiram ao meu vídeo sobre os tipos de clarividência, por favor assistam, tá bem? Porque vai ser importante ver aquilo primeiro. Então eu vou deixar com vocês na descrição informação sobre este vídeo. Mas o que vai acontecer? A pessoa, quando ela tem este tipo de clarividência que ocorre neste momento, ela pode perceber como se alguém se aproxima dela, ela pode ver uma consciência sutil, uma consciência extrafísica, um espírito aproximando-se e não necessariamente de uma forma negativa, mas ela vê aquela imagem que aproxima. Às vezes ela vê só o rosto vem, às vezes o rosto tem movimentos, às vezes não. E isso tudo fica muito claro na mente dela, mas ela está absolutamente desperta. Isso para mim é bastante comum, mas hoje em dia, quando acontece, vamos dizer, por um período mais breve de tempo. Eu já identifico o que está ocorrendo, trabalho com energia e rapidamente consigo limpar isto e é muito esporádico. Você começa a ver aquelas outras consciências ali presentes no seu quarto, como se fossem presenças sutis. Então, algumas delas realmente estão ali. Quando este está ali, o que você vai perceber? Vai perceber como se o movimento que ela fizesse, aproximando de você, vem com uma energia, você sente aquela infiltração energética, ele dá um impacto. É como se fosse uma invasão. Não necessariamente um ataque, uma invasão energética. Então você tem um sobressalto. Normalmente, neste caso, a pessoa salta, ela fica com medo. Aí ela fica com medo da clarividência, ela fica com medo da saída do corpo, às vezes fica até com medo de dormir, mas não tem nada a ver com dormir, não tem nada a ver com a clarividência, não tem nada a ver com a saída do corpo. É a sensibilidade energética dela, de que no momento que ela viu aquilo, ela tem aquele choque. Isso é positivo, gente. É bom, porque imagina, se nós não percebermos isto, o que quer que seja que esteja ali, vai ter liberdade sobre nós, liberdade no ambiente, liberdade energética, liberdade de, quem sabe, telepaticamente afetar nossas ideias. Então é muito melhor que nós percebamos e possamos atuar com relação àquilo. Então, quando sentimos dessa forma, normalmente, a maioria das vezes, digamos assim, vemos com mais clareza essa consciência e sentimos esse impacto. Mas isso é menos comum. O mais comum é o que eu descrevi para vocês, que acontece muito comigo, que é ver muitos rostos, até com movimentos. Às vezes eu vejo só uma parte do rosto, vejo só um olho, vejo os dentes, e vai aproximando e desaparece, vai aproximando e desaparece. Eu não sinto uma invasão energética, eu não sinto um ataque, não sinto nada. Mas não é um sono tranquilo, porque você sente que tem uma interação de alguma forma, existe uma relação, uma interação, embora não seja aquela forte conexão energética, como eu mencionei há pouco. Então, neste caso, por que é que esse mecanismo acontece? Esse segundo. O primeiro é porque tem uma consciência sutil ali no seu quarto e aquela consciência está fazendo um movimento de aproximação de você para lhe assustar, ou porque tem algum outro objetivo que você vai identificar na hora e você vai trabalhar com a energia e vai atuar com aquilo. Neste caso, que só vemos rostos e esvanece e não tem uma interação tão intensa energética, por que acontece? A
mais comum, dura mais, vemos mais rostos e não é que necessariamente aquelas consciências estejam ali presentes. Na realidade, na maioria das vezes, não estão no mesmo ambiente e nem sequer estão completamente dentro do seu campo energético. Algumas vezes sim, mas é exceção. A maioria das vezes não. A maioria das vezes o que sobra ali é um resto energético dessas consciências, porém um resto energético com muita informação. Então é como se nós fizéssemos um contato à distância, telepático com essas consciências. Vou fazer uma analogia, tá bom? Para a gente entender isso melhor. Suponha que você trabalha num hospital e que naquele hospital, cada pessoa que você recebe ali para atender, você é uma enfermeira, por exemplo, ou uma enfermeira. Cada pessoa que você atende, você pega o problema que a pessoa tenha, retira um pouquinho de sangue, põe o sangue em si. Retira um pouquinho do sangue do outro, põe o sangue em si. E cada um vem com um vírus diferente, com uma contaminação diferente. Vamos supor que você consegue dar conta de todos eles. Mas quando você terminou o dia, você vai sentir o quê? Cansaço, febre, estômago ruim, tudo aquilo que você captou, recebeu de todas aquelas consciências que você conectou e fez uma transfusão de sangue de alguma forma, aplicou o sangue delas em você. Claro que isso é um exemplo hipotético, uma coisa que ninguém faz, obviamente, tem nem objetivo. Mas eu quero que vocês entendam que a contaminação energética, ela é tão clara, tão intensa, quanto uma contaminação deste tipo que eu descrevi como analogia. Então, o que vai ocorrer? Durante o dia, encontramos pessoas, vamos a lugares, temos pensamentos estressantes, temos pensamentos nem sempre positivos, recordamos de coisas do passado, lidamos com muitas coisas e todas elas fazem uma conexão energética. Se uma pessoa tem uma sustentabilidade energética maior, principalmente se ela pratica ovo várias vezes por dia, ou se sabe o momento em que ela necessita praticar a ovo, não necessita praticar várias vezes por dia, mas se na hora que precisa ela de fato faz e faz bem feito, essa pessoa ela tem uma estabilidade energética maior. Então todos aqueles contatos deixam menos restos. Mas quando a pessoa é sensível, principalmente se ela é muito aberta energeticamente, faz muitas trocas, interage e acaba recebendo muita energia, o que acontece? Não é que isso seja negativo, é positivo, mas deixou nela um monte de restos que ela não identifica. Não chega a produzir um ponto de uma assimilação empática, em que naquele momento ela perceba que está ficando com o resto de energia da outra pessoa ou está conectada. Ela nem se dá conta, ou nós nem nos damos conta nesse momento. Então, quando chega de noite, começamos a ter a pequena soltura do nosso corpo sutil, começamos a ter uma expansão, um relaxamento das energias do nosso corpo energético. O que acontece? Ficamos lúcidos de todas aquelas interações, de todos aqueles restos de energias e de todas as consciências às quais aqueles restos de energia correspondem. Então, começamos a visualmente conectar e captar. Obviamente, é um tipo de contaminação do nosso campo energético, compreende? Porque é uma contaminação da qualidade da energia com aquelas energias específicas e percebemos todas aquelas consciências conectadas, embora não estejam presentes, não estejam ali conosco dentro do nosso campo. Ou pelo menos não necessariamente, como eu já expliquei. Então, por isso que não é uma condição normalmente muito positiva, porque é uma condição que acontece muito mais por uma assimilação inadequada, essa contaminação, essa falta de controle do que qualquer outra coisa. Pode acontecer sendo um amparador? Pode, mas é muito mais raro. Normalmente nós percebemos mais, como eu mencionei do primeiro caso, em que nós sentimos um ataque, sentimos um impulso direto, só que nesse caso não será um ataque, não será um impacto, será o contrário. Será aquela conexão clara, nítida de que a pessoa está ali, que está presente, qual é a informação, qual é o contato, mas isso é raro, isso não é comum. Então não pense assim, não acontece comigo, eu não tenho amparador. Não acontece comigo, eu não tenho parapsiquismo. Eu não percebo um amparador, não posso sair do corpo. Se eu não percebo um amparador, não faço nada que sirva fora do corpo. Isto é bobagem, isto é porque nós lemos em alguns livros ou aprendemos em alguns cursos que tem que ser assim e ficamos, até certo ponto, fixados nesta ideia. Veja, cada um de nós tem um estilo parapsíquico, uma forma de perceber as coisas diferentes.
Então, se você tem a clarividência na hipnagogia, em que você percebe o seu amparador, está ali próximo, ótimo, aproveite, excelente. Mas você já sabe que não é comum. O mais comum é perceber quando há uma contaminação. Então, o que você vai fazer se perceber a contaminação? Primeira coisa, ouve. Vai trabalhar com a ouve ali naquele momento antes de deitar. Tem que sentir que a sua energia está um pouco mais solta. Segunda coisa, exteriorização de energia. Quando eu digo primeiro e segundo, eu não estou falando de sequência. Estou falando de primeiro procedimento, segundo procedimento, mas a sequência pode ser invertida, depende do caso. Às vezes o melhor é aplicar a ouve primeiro, para nós nos defendermos, nos limparmos, nos mantermos equilibrados, depois exteriorizar para limpar o ambiente. Às vezes só a ouve já resolve. Você faz a ouve, vai sentir um relaxamento, vai sentir a soltura da energia, desconecta-se daquelas energias que estavam ali gravitando, acabou, só a ouve basta. Na verdade, na maioria dos casos, a ouve basta. Mas, se há uma presença próxima ali no seu campo, pode acontecer de, além da ouve, você ter que fazer uma exteriorização. Se a presença que você sente é uma presença muito impactante, muito negativa, que já está invadindo completamente, vamos supor, quando você percebeu, já é aquele tipo de clarividência hipnagógica em que você vê a consciência ali dentro do seu ambiente, que já veio para interagir com você de uma maneira não positiva. Às vezes o melhor nesse momento é já partir direto para uma exteriorização de energia, mas é raro. A maioria das vezes vai ser aquele caso que eu falei mais ameno, é só uma intoxicação energética. Você vai fazer a ouve vai bastar, você vai fechar os olhos, dormir num momentozinho sem perceber mais nada daquilo e ter uma boa noite de sono. Quando deixamos que estas interações aconteçam, ficamos com preguiça, não fazemos a ouve, espera até passar, nós acabamos muitas vezes adormecendo com estes restos energéticos. Estes restos energéticos podem influenciar as interações que nós vamos ter durante a noite. Então não é o ideal, não é? Obviamente é muito melhor fazer a limpeza. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouquinho essa condição. Não é difícil, não é complicada, mas vamos dizer que tem muitos detalhezinhos, tá bem? Me deixe saber se algum ponto não ficou claro, se vocês precisam de mais esclarecimento sobre algum aspecto específico do trabalho energético, da clarividência ou de qualquer outro fenômeno, eu estarei feliz em compartilhar aquilo que seja útil. Este é o objetivo aqui do canal.